Bom dia, senhoras e senhores. E aí, rapaziada, tudo suave na nave? Galera, hoje é dia 5 de novembro de 2021. Agora é mais ou menos 15 para meio-dia. E eu estou nesse lugar aqui fantástico. Eu já gravei esse lugar num vídeo para vocês. Aqui eu estou na região da Aldeia da Serra. Na minha opinião, posso estar errado, mas na minha opinião esse é o lugar mais alto da cidade de Santana de Parnaíba. E é também, na minha opinião, a vista mais bonita que nós temos da cidade. Cara, eu gosto demais daqui. Aqui a gente vê Pirapora do Bom Jesus, Porunduva, região da Alphaville lá pra frente. Enfim, cara, eu gosto muito daqui. E aqui é um lugar onde eu me sinto mais próximo de Deus. Talvez por a gente estar num lugar alto, não sei. Mas eu me sinto mais próximo de Deus. Eu gosto muito de vir pra cá. E às vezes sentar aqui nesse gramado onde eu estou e simplesmente ficar meditando, fazendo algumas orações assim, agradecendo a Deus. E é mais ou menos sobre esse tema que eu quero falar com vocês. Se você gosta de história de superação, eu vou pedir para você assistir esse vídeo até o final. Talvez ele vai ficar um pouquinho longo, mas eu preciso contar uma coisa para vocês. Daqui menos de 48 horas eu vou participar do Campeonato Paulista de Ciclismo de Montanha. Eu vou fazer a largada em Cubatão. Vamos andar 2 km de estrada plana e vamos pegar uma subida de cerca de 9 km pela Estrada Velha de Santos e terminar a competição lá no alto. E o que tem de mais nessa história, né? O que tem de mais é que, em primeiro lugar, fazem menos de 6 meses que eu voltei a pedalar. Tem pouquíssimo tempo, né? Então foi pouquíssimo tempo de preparo e tudo mais. Mas o que tem de mais importante nisso, nessa história, não é o tanto de tempo que eu tive para pedalar, mas é algo que aconteceu quando eu era criança. E aí eu quero contar essa história para vocês com um pouco mais de detalhes. Quando eu era criança, eu devia ter mais ou menos ali uns 8 anos de idade. Eu já tinha passado por uma situação de hepatite B. Eu tinha 6 anos de idade, eu tive hepatite B. E quando nós descobrimos a doença, ela já estava muito avançada. E, cara, isso fazem 34 anos atrás. A medicina não era tão avançada quanto é hoje. E uma doença já, uma hepatite B, que hoje é tão simples, né? Você tá com hepatite B, você vai no posto de saúde e toma uma vacina, no posto de saúde. E tá tudo resolvido. Mas naquela época, acredito eu que não era assim tão simples. E nós descobrimos a doença, ela já estava um pouco avançada já. E aí eu fiz todo um tratamento, mas não resolveu. E eu me lembro de que nós íamos para os médicos, eu tinha apenas 6 anos de idade, mas eu me lembro muito bem, como se isso tivesse acontecido há poucos dias. Nós íamos para o médico toda terça-feira, eu e a minha mãe. Era uma clínica particular, nós tínhamos uma condição financeira muito boa naquela época. Nós íamos então para essa clínica particular, e nessa clínica eu me lembro que na penúltima terça-feira em que eu fui ao médico, o médico olhou para minha mãe com toda aquela característica de mulher evangélica, né? Cabelão, saiona, aquelas coisas todas. E o médico falou para minha mãe assim: a senhora é evangélica, né? Minha mãe falou: sou. Aí ele falou assim: então reza para o seu Deus curar o seu filho, porque como médico eu não posso fazer mais nada por ele. E eu me lembro muito bem dessas palavras, porque quando nós saímos do consultório e nós paramos no ponto de ônibus, naquele dia nós tínhamos ido de ônibus, e eu falei pra minha mãe assim: mãe, o médico é burro, né? E a minha mãe ficou surpresa, né, de eu falar se o médico é burro. Eu falei: por que, filho, você tá falando que o médico é burro, né? O médico. Aí eu virei e falei assim: porque nós somos evangélicos, e evangélicos não rezam, evangélicos oram. Quem reza é católico. Então esse médico é burro, nem sabe disso, né? Aí minha mãe deu uma risada e tal, e só que, tadinha, ela nem conseguia ficar feliz, ela sorrir direito nem nada, porque o médico tinha acabado de desenganar o filho dela. Bom, no domingo seguinte nós estávamos na igreja, e eu me lembro que eu estava tão fraco, para vocês terem uma ideia, eu estava urinando o meu fígado, ele estava se dissolvendo, meu fígado estava se dissolvendo e saindo na urina. Enfim, a minha urina saía, eu sei que eu fazia xixi e saía preto.
Isso quem me conta é a minha mãe, que estava urinando o fígado. Essa informação quem me passou foi ela, na verdade. Mas eu me lembro de urinar preto. Enfim. E aí nós fomos a um médico e devido à hepatite, né, ela causa um problema no sangue e tal, então você fica muito fraco. E eu estava tão fraco ao ponto de não conseguir andar. Andava muito pouco, eu dava 4, 5, 6 passos, eu tinha que parar para descansar. E aí eu fui no colo da minha mãe na igreja. E o meu avô era presbítero nessa igreja evangélica Assembleia de Deus, do Jardim Baronesa, em Osasco. E o meu avô era presbítero e ele foi pregar. Eu não lembro se ele foi pregar a palavra de oferta, eu não lembro o que ele foi fazer, mas ele foi fazer uma pregação que foi muito rápida, inclusive. E quando meu avô subiu no altar para pregar, eu me lembro de olhar para minha mãe e fazer a seguinte pergunta para ela: mãe, se eu pedir para Jesus me curar, Jesus me cura? E minha mãe, na fé e na convicção que ela tem, ela falou: cura, meu filho, claro que cura. Aí eu falei assim: então eu vou lá pedir pro meu avô fazer um pedido para a igreja, orar para Jesus me curar. E assim eu fiz. Eu levantei, eu dava 4 ou 5 passos, respirava, dava mais 4, 5 passos e fui até o altar e pedi pro meu avô para fazer essa oração juntamente com a igreja para que Jesus me curasse. Inicialmente meu avô me colocou ajoelhado, falou: ajoelha ali, menino. Ele era bem rígido. E aí eu pensei: pronto, já me ferrei, né? Meu avô me botou de castigo. Porque meu avô, aquela criação de roça, né? Então quando ele queria colocar os netos de castigo, botava ajoelhado. E aí eu falei: pronto, já me botou de castigo. Ajoelhei lá no canto do altar, ao lado da cadeira dos pastores. E meu avô pregou, cara. E deve ter sido algo assim, em torno de uns 5 minutos, 10 minutos no máximo. Mas pra mim, eu tava tão cansado, né, que parecia uma eternidade. E ao fim da pregação, eu me lembro do meu avô falando para a igreja assim: olha, meu neto, ele é um menino de muita fé. E ele está com uma doença, desenganado pelo médico e tal. E ele veio até aqui o altar para pedir que nós, como igreja, orássemos para que Jesus o cure. E assim foi feito. O meu avô ajoelhou na minha frente, botou a mão na minha cabeça e começou a orar juntamente com a igreja. Cara, nesse momento, a mão do meu avô, eu fechei meus olhos e tal, baixei a cabeça, ele colocou a mão, e a mão do meu avô começou a esquentar na minha cabeça. Aí vai da sua fé você acreditar ou não. Mas a mão do meu avô começou a esquentar na minha cabeça de uma tal maneira que parecia que tinha ligado um ferro elétrico em cima da minha cabeça. E começou a queimar, mas queimar mesmo. E eu acreditava que a gente só podia orar ajoelhado, de olho fechado, aquela coisa, né, de igreja tradicional. Era uma criança ainda também, né? Tinha apenas 6 anos de idade. Não tinha inteligência, sabedoria nenhuma. E estava queimando muito. E aí eu tentei falar pro meu avô, ainda com os olhos fechados, que estava doendo, que estava queimando. Mas as palavras não saíam da minha boca. Eu já estava empurrando a mão dele para cima, tentando tirar da minha cabeça. E aí eu abri o olho na esperança de que meu avô olhasse para mim e visse que eu estava sofrendo. E quando eu abri o olho, eu vi que a igreja toda estava, né, aquela coisa, aquela gritaria, o povo pulando, o povo rodando na igreja, aquela coisa. E aí eu pensei assim: meu Deus do céu, olha o que eu fiz. Quando tudo isso terminar, eu vou tomar a maior surra da minha vida. Porque naquela época tudo se apanhava, né? Você se intrometeu na conversa de adulto, apanhava. Qualquer coisa apanhava, né? Apanhava e apanhava feio. Então eu pensei: vou tomar a maior surra da minha vida. E quando o meu avô disse amém e tirou a mão da minha cabeça, eu literalmente desci correndo do altar e fui correndo até o colo da minha mãe, pulei no colo da minha mãe e falei: mãe, me desculpa, mãe, me perdoa, eu não queria fazer isso, me desculpa, eu estava com medo de apanhar. Bom, quem viu aquilo acontecer, o menino que chegou, que não conseguia nem andar direito, descer correndo do altar, correndo mesmo, literalmente correndo, e pular no colo da minha mãe, quem estava lá viu que tinha acontecido uma cura instantânea. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Então quem ainda não estava gritando, quem não estava pulando, quem não estava rodopiando na igreja, começou a gritar, pular e rodopiar. Porque aconteceu uma cura instantânea. E na terça-feira seguinte, 2 dias depois, nós voltamos lá no consultório médico. O médico, ele retirou 3 ampolas de sangue do meu braço, pingou alguma coisa no sangue, colocou numa maquininha que girava, olhou para minha mãe e falou assim: posso repetir o exame? Minha mãe falou: quantas vezes o senhor quiser. Ele novamente tirou 3 ampolas de sangue, pingou as gotinhas novamente, botou na maquininha que girava, terminou, olhou para minha mãe e disse as seguintes palavras: se eu não tivesse visto, eu não acreditaria. O seu filho não tem absolutamente nada. Então ali começou o primeiro milagre, do qual eu me lembro. Bom, 2 anos depois, mais ou menos, eu estava ali na segunda, ou 2, 3 anos depois, segunda ou terceira série.
na escola, no ensino primário, né? E hoje o ensino fundamental. E a gente fazia educação física, e então naquele ano a educação física ela era obrigatória você fazer alguns tipos de exercícios físicos. Porque até então a educação física dava uma bola para a molecada ficar jogando, um futebol, uma queimada, um vôlei, alguma coisa assim. Mas naquele ano em específico, que eu não vou lembrar que ano foi, nós tínhamos que fazer atividade física. E acontecia que todas as vezes que eu ia fazer atividade física, que era obrigatório, valia a nota, eu passava mal. Ao ponto de uma vez eu desmaiar. E não era nada demais, era fazer uns exercíciozinhos, eu corria, fazia uma flexão, pulava, fazia uns abdominais, essas coisas assim. Não era nada incomum, mas eu passava mal em todas as vezes, eu nunca conseguia terminar os exercícios, e o dia que eu tentei terminar, eu desmaiei. Bom, minha mãe me levou ao médico, por orientação até dos professores mesmo da escola, me levou ao médico, o médico fez uns exames em mim, e ele fez um atestado médico me dispensando das atividades escolares. Eu vou ver se eu consigo colocar na tela esse atestado, onde está escrito dispensado das atividades em educação física. Eu fui proibido pelo médico de praticar educação física, e eu me lembro das palavras do médico. Ele olhou para minha mãe e ele disse o seguinte para minha mãe: de uma coisa eu tenho certeza, o seu filho nunca vai ser um atleta. Eu não sei exatamente o que eu tinha, mas eu sei que eram problemas respiratórios. Então faltava oxigênio e eu desmaiava, meu corpo desligava. E aí eu fui dispensado das atividades. Ficava todo mundo lá fazendo as atividades físicas e eu fui dispensado. Eu só fazia aquilo que era teoria para poder ganhar nota nos trabalhos e tudo mais, mas atividade física eu era proibido de fazer. Eu confesso para vocês que naquela época eu até achava bom eu não precisar me cansar, ficar suado, esse tipo de coisa. Mas pouco tempo depois, deixa eu contar com detalhes, né, para vocês entenderem. Pouco tempo depois, eu comecei a gostar de uma menininha na escola. Eu nem me lembro o nome dessa menininha, mas enfim, comecei a gostar de uma menininha na escola. E eu não sabia como falar isso pra ela, que eu tava gostando dela. Naquele tempo não era igual hoje, né, que é essa coisa escrachada, mas naquele tempo, né, a menina falava oi pra você, você faltava 2 dias na escola de vergonha. E eu comecei a gostar dessa menininha e eu não sabia como chamar a atenção dela pra mim. E teve um campeonato interclasses, interescolar, alguma coisa assim. E eu me lembro que os meninos da minha sala, eles ganharam no futebol, no campeonato de futebol. E quando eles subiram no pódio para receber a medalha de primeiro lugar, aquela menina que eu gostava aplaudiu eles, ficou toda, né, empolgada e aplaudindo e tudo mais. E eu falei, opa, peraí, eu já sei como eu tenho que chamar a atenção dessa menina. É subindo no pódio para ganhar uma medalha. E aí eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, quero praticar esporte. Aí minha mãe, não, mas filho, você não pode. Eu falei, eu quero praticar esporte, eu tenho o sonho de ganhar uma medalha, não sei o quê. Cara, era só pra impressionar a menina. Mas eu quero. Aí minha mãe falou assim, bom, o médico falou que uma atividade física seria bom pra você fazer, pra dar uma fortalecida no pulmão, seria a natação. Nós morávamos muito próximo ao SESI, do Jardim Piratininga em Osasco. Nós tínhamos nos mudados lá do Jardim Baronesa, estávamos no Jardim Piratininga, morando num condomínio predial, era muito próximo ao SESI, então ela me inscreveu na natação. E ali eu descobri que eu era um exímio nadador, profundo, né? Que para sair da água depois, péssimo, eu sou um péssimo nadador. Não deu certo. De lá, minha mãe falou, olha, eu acho muito bonito a ginástica olímpica, aqueles que ficam rodopiando, não sei o que, me colocou na ginástica olímpica. Eu também descobri que eu sou um excelente atleta, um ginasta, né? Só que nunca. E quando eu comecei a aprender alguns movimentos na barra, eu fui tentar fazer os movimentos para impressionar meus coleguinhas de condomínio, no campinho do condomínio, na trave do campinho. Caí, quebrei o braço esquerdo em 3 lugares. Ali acabou a minha carreira de ginasta, que nunca iria começar porque eu não levo o menor jeito. Alguns anos depois, ou melhor, alguns meses depois, eu tentei os esportes com bola, todos os esportes com bola que você pode, mais tradicionais, né? Tentei o futebol, eu nunca gostei de futebol, eu não gosto de futebol até hoje, não acho legal, admiro quem pratica, mas eu não gosto. Tentei o vôlei, mas aquele braço quebrado não foi legal também. Tentei o handball, não tinha agilidade para o handball, eu já estava ficando muito alto, não tinha agilidade. Tentei o basquete,
como eu já estava alto, isso aí já estamos falando ali de coisa de 14 anos, 15 anos. Eu tentei o basquete. No basquete eu comecei a me dar um pouquinho melhor, mas eu era péssimo em dribles, essas coisas do gênero. Eu era bom para fazer cesta, porque eu era um dos maiores da sala, um dos mais altos. Eu era o segundo mais alto da sala. E eu era bom para fazer cesta, mas eu era péssimo para dribles e coisa que precisava de mais agilidade. Bom, tentamos, e aí também eu descobri que o esporte coletivo não era muito legal para mim. Eu sempre fiquei muito chateado quando o time perdia o jogo e colocavam a culpa em alguém. Fosse colocando a culpa em mim ou fosse colocando a culpa em qualquer outra pessoa, eu não gostava disso. Eu falava, quem perdeu o jogo foi o time, não foi um atleta. Se esse um atleta não se deu bem, por que o time inteiro não cobriu esse atleta? Então eu nunca gostei desse tipo de acusação. E por conta disso, aconteceu de que não deu certo pra mim o basquete. Mas cheguei até a competir na escola, lá nos interclasses. Aí eu tentei as artes marciais, que eu era apaixonado, assistia todos os filmes do Bruce Lee, Van Damme, esses caras de Jackie Chan, esses caras aí, eu assistia todos os filmes dos caras. E aí eu era fissurado por artes marciais. Aí eu tentei o Karatê Shotokan. Fiquei ali uns 2 anos e meio mais ou menos no Karatê. E eu nunca fiz o Karatê por competição, na verdade, né? Eu fazia porque eu gostava mesmo, porque eu achava interessante artes marciais, queria aprender a me defender. Mas nesse tempo que eu estava fazendo Karatê, eu comecei a correr com o sensei, né? A gente saía para correr. E eu me lembro que na primeira vez que eu fui correr com ele, eu não aguentei. Eu tive que parar, eu passei mal e tudo mais. Uma semana depois, o sensei já não conseguia correr comigo. E ali foi que virou uma chave em mim. E eu falei, cara, eu sou bom no esporte aeróbico. E aí eu comecei a correr e eu entrei na minha primeira competição de pedestres, que foi na escola também. E tinha muito atleta e eu fiquei em 10º lugar. Aí, isso porque eu não me esforcei ao extremo, né? Eu fiquei com medo de me esforçar ao extremo, de ter um problema, de desmaiar alguma coisa. Eu não me esforcei ao extremo e eu cheguei inteiro, dava pra correr mais uma vez. E eu cheguei em 10º lugar ali, eu já fiquei um pouco empolgado. Mas eu me lembro de chegar em casa e o meu irmão dizer pra mim assim, você ganhou? Eu falei não. Aí ele falou, você é ruim pra caramba, hein, mano? Pô, você entra num monte, você tem o sonho de ganhar medalha, entra num monte de competição, já jogou basquete, já jogou não sei o que, agora vai correr e nunca ganha, mano, você é ruim pra caramba. E aquilo me fez mal. Cara, aquilo me chateou ao extremo, eu fiquei muito chateado. Enfim, passado alguns meses, algumas semanas, não sei, eu estava voltando do Karatê e eu estava de bicicleta e eu vi um grupo de ciclistas. Novamente nós estávamos morando... Não, minto, eu fazia Karatê no Jardim Baronesa em Osasco, mas morava no Jardim Dávila. E quando eu tava voltando pro Dávila de bicicleta, né, porque é um pouquinho longe, aí eu vi um grupo de ciclistas parado, conversando depois do treino. Aquela resenha que a gente faz depois do treino. E eu achei incrível aquelas bicicletas, né, eram todas speeds, eu achei aquelas bicicletas incríveis, nunca tinha visto daquele tipo de bike. As bicicletas coloridas, o pessoal com aquelas roupas coloridas, aqueles capacetes, e eu achei tudo aquilo muito legal. Eu só achei feio o shortinho, né? Esse shortinho aqui, oh, coisinha bonita do pai, né? Eu só achei feio o short, mas tirando a questão do short, eu achei tudo muito bonito, muito legal, aquelas roupas coloridas, aquele pessoal feliz dando risada. E eu falei, cara, que bagulho louco, velho. Aí cheguei nos caras e fui trocar ideia, mano. Meti o louco, fui lá, falei, e aí galera, tudo bem, mano? Caraca, vocês são ciclistas, como que é isso? E aí eu ali curiosão, e os caras ficaram empolgados de ver a minha empolgação, querendo entender como que era tal. E eles começaram a me falar um monte de coisa e me convidaram para fazer meu primeiro pedal. E aí eu fui fazer meu primeiro pedal, saindo do Jardim Baronesa e indo até Pirapora do Bom Jesus. Subi até a subida do famoso Cala a Boca, que eu já mostrei pra vocês em vídeo também. E cara, não tinha capacete, não tinha nada, eu tinha uma mountain bike de ferro da Sandal. E nós fomos então, ou era da Caloi, não me lembro. E nós fomos então fazer esse treino. E eu acompanhei a galera até lá. Quando nós chegamos lá, em Pirapora do Bom Jesus, aí eu me lembro que o cara que me levou, né, o cara que me convidou, meu amigo Tal, ou Tital, lá de Osasco, mora lá até hoje ele pedala. Então esse meu amigo, ele falou pra mim assim, né, quando nós chegamos lá em Pirapora, ele falou, cara, você aprendeu o caminho?
Aí eu falei, não, eu já conheço, até Santana de Parnaíba eu conheço, que meu avô mora lá. E de lá pra cá é basicamente uma reta só. Aí ele falou assim, então você sabe voltar. Se fosse pra você voltar sozinho, você saberia. Eu falei, sim, eu tinha uns 15 anos, 15, 16 anos. Aí ele falou, se fosse então pra você voltar sozinho, você voltaria. Eu falei, sim, conseguiria voltar. Aí ele falou assim, que ótimo. Eu falei, mas que ótimo por quê? Ele falou, porque agora nós vamos voltar no nosso ritmo. Se você conseguir acompanhar bem, se não conseguir, azar o seu. Cara, aquilo pra mim foi como um golpe nas costas, né? Eu falei, cara, mano, você é louco, eu tô longe pra caramba de casa. Enfim, os caras saíram tudo de speed e eu de mountain bike. Os caras saíram andando, é claro que eles esperavam, principalmente nas subidas. Mas eu me esforcei ao extremo para acompanhar, ao extremo. E quando nós chegamos em Barueri e saímos na Castelo Branco, tinha apenas um cara de mountain bike além de mim lá. Só que era uma mountain bike híbrida, né, com pneus pro asfalto e tudo mais. E quando nós chegamos então lá na Castelo Branco, passou um caminhão com container, que ele passou, o container deveria estar pesado, ele passou meio devagar. Você percebia pelo barulho do motor que ele estava fazendo força, né? Que era um caminhão que tava colocando um pouco de força para andar, passou meio devagar. Tava ventando muito, como sempre venta na Castelo ali sentido capital. E aquele ciclista que estava de mountain bike saiu do grupo e entrou no vácuo. Meu pai era motorista de ônibus e caminhão, e eu já tinha visto meu pai pegando o vácuo com o ônibus ou com o caminhão atrás de um outro ônibus ou de outro caminhão para poder economizar diesel. Então eu já sabia o que era um vácuo. E quando eu via o ciclista indo atrás do caminhão, eu falei, olha que safado, cara, ele tá indo no vácuo para economizar o diesel dele, né, a energia dele. E sem pensar, né, numa reação eu fui atrás e entrei no vácuo também. Quando eu entrei no vácuo, aquele cara falou, mano, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, não sei, cara, você veio, eu também vim. Aí ele, pô, você é louco, cara, é muito perigoso, sei o que. Eu falei, então eu vou sair. Só que nós já estávamos numa velocidade ali, eu acho que imagino eu que uns 45, 50 por hora. Aí ele falou, não sai agora não, porque sair é mais perigoso que entrar. Aí eu fiquei com medo, né? E ele me botou um medo do caramba de sair. Ele falou, mano, você vai tomar um golpe de ar, não sei o que, você vai tomar um rola. Eu fiquei com o maior medo. Eu falei, e agora, cara, vamos fazer o quê? Nós vamos ir até Santos, assim. Aí, né, eu fui caminhão de container, com certeza vai pro Porto de Santos. Nós vamos até Santos agora. Ele falou, não, você vai fazer o que eu falar. E ali ele foi me dando umas dicas. E pra resumir, nós terminamos o treino, ele em primeiro e eu em segundo. E os caras depois, quando, né, nós estávamos um grupo ali de uns 10 caras, os caras quando foram chegando, eles foram tudo falando, você já é um ciclista, não sei o que. Eu falei, não, cara, primeira vez que eu tô andando de bike, esse cara, pô, você leva maior jeito. E aí eu fui participar então da minha primeira competição. Eu fiquei, eu não me lembro, eu acho que foi 7º ou foi 6º lugar e fiquei super empolgado, porque cheguei muito perto do pódio, quase ganhei a tão sonhada medalha. E na segunda competição que eu participei lá em Barueri, eu peguei 5º lugar e subi no pódio pela primeira vez e ganhei a minha tão sonhada medalha. E aí, bom dia, bom dia. E aí ganhei a minha tão sonhada medalha, cara. E aquilo foi incrível. Aquela menininha lá do começo, que, né, eu comecei tudo a praticar esporte. Opa, bom dia. Comecei a praticar esporte por causa dela. Ela já tinha se mudado de cidade, eu nem lembrava mais dessa menina. Mas o fato é que eu fiquei com o desejo de ganhar, o sonho de ganhar a medalha. E ganhar aquela primeira medalha foi a coisa mais incrível do mundo pra mim. E quando eu tava no alto daquele pódio, no alto não, eu tava no degrau mais baixo na verdade, né, o 5º lugar. Mas quando eu subi aquele degrau, eu olhei as pessoas me aplaudindo, sabe, aquela coisa, e eu me senti tão bem, que eu falei, cara, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. E ali começava uma saga, né, da minha vida como um atleta. E eu comecei a pedalar, eu tinha crises fortíssimas de bronquite, de asma e tal. E eu comecei a pedalar e as crises foram diminuindo cada vez mais, ao ponto de nunca mais eu ter mais nenhuma crise. E 10 anos depois, eu estava competindo em campeonatos na elite do ciclismo, do mountain bike brasileiro. Competi campeonato interestadual, competi campeonato paulista. Não competi algumas provas maiores, tipo campeonato brasileiro, coisa do gênero, porque eu realmente não tinha condição, não tinha nenhum tipo de patrocínio nem nada, eu bancava todo o esporte do meu bolso. E eu consegui, acho que 11 ou 12 anos depois de ter começado, né, a praticar esporte, eu consegui um apoio da cidade de Cajamar. Não consegui sequer o apoio da minha cidade,
Santana de Parnaíba, mas consegui o apoio da cidade de Cajamar. Eu corri pela cidade de Cajamar por uns 2 anos. Participei de algumas boas provas de nível nacional. Cheguei a dar entrevista em revista, como atleta amador mesmo, mas competi algumas provas como atleta profissional e consegui até pegar alguns pódios, 4º lugar, 2º lugar em prova como já um atleta profissional. E depois acabei tendo uma frustração muito grande no esporte, que é um tema para um outro vídeo. E aí eu já tinha 27 para 28 anos, não tinha profissão, não tinha estudado, só tinha terminado o ensino médio, não tinha entrado em faculdade nem nada. Estava desempregado, devendo pensão, oficial de justiça querendo me prender. Enfim, minha vida estava uma bagunça. E quando eu achei que eu tive uma oportunidade no esporte, uma grande equipe me convidou para fazer parte do quadro de atletas. E aquilo ia resolver toda a minha vida, ia realizar o meu sonho de ser um atleta profissional. Aí eu tive uma mega frustração nessa equipe. E, cara, bitolei tanto na cabeça assim que eu desisti do esporte. Desisti completamente. E aí passaram 13 anos. 13 anos longe do esporte. Eu vendi tudo que eu tinha de bike, só fiquei com esse capacete e as rodas que estão na minha bicicleta. Só isso. Era o que eu tinha de bicicleta guardado em casa. Esse capacete, porque foi um presente da minha mãe e do meu irmão, lá em 2002 mais ou menos, e as rodas dessa bicicleta, só as rodas. Bom, passaram-se 13 anos e eu tive a oportunidade de comprar essa Caloi Strada, uma bicicleta de 2004, super simples, paguei apenas R$1.000 essa bicicleta, uma bicicleta que hoje deve valer uns 3.000, pesada, uma bicicleta que pesa aí uns 12 quilos, com essas rodas aqui eu acho que eu consegui diminuir aí para uns 11 quilos e pouquinho, uma bicicleta pesada, uma bicicleta simples, básica, uma bicicleta de entrada, e comecei a pedalar de novo, mas assim, só pensando em melhorar a minha questão de saúde e ter um pouco de liberdade, porque o ciclismo para mim traz muita liberdade, me dá a sensação de estar vivo, sabe? E eu já fazia alguns anos que eu estava querendo voltar a pedalar porque eu já não me sentia mais vivo. E a única coisa que me motivava a continuar vivendo era a minha família, né, a minha esposa, meus filhos e, cara, e servir a Deus, cara. Essas eram as minhas únicas motivações, mas eu não tinha mais a alegria de viver, sabe? E de verdade, eu só não entrei numa depressão, só não fiz umas bobagens, né, umas besteiras comigo mesmo, por causa da família e por causa da igreja. Mas de verdade eu vivia muito triste. E aí eu tive essa oportunidade e eu falei, cara, que coisa boa, né? E de cara eu comprei a bicicleta, de cara, o Marcão da Kaunas Bikes, cara que é muito meu amigo, vocês já viram ele nos vídeos aí, ele falou assim, cara, eu vou te dar uma força para você voltar a pedalar como você pedalava antes. E aí ele me deu o uniforme, ele me deu o bretelle, né, a bermuda, me deu camisa, trocou algumas peças na minha bike e tal. E isso me ajudou a começar já a pedalar logo de cara, né? E, cara, com 30 dias que eu tava pedalando, 30 dias, o meu nível, ele subiu muito. E eu pensava assim, eu vou levar uns 2 anos, isso se eu quiser voltar a pedalar com alta performance como eu fazia antes, eu acho que eu vou levar uns 2 anos para alcançar aquele nível que eu tinha. Mas com 3 meses eu já estava muito próximo daquele mesmo nível que eu tinha, já estava pedalando forte, já estava conseguindo bater segmento no Strava, por exemplo, já estava conseguindo andar em pelotões, já estava conseguindo deixar pessoas com muito mais tempo de ciclismo para trás, nos treinos e tudo mais, e aquilo me empolgou bastante. Mas mesmo assim eu ainda não estava pensando em competir, né? Apesar de receber vários convites, né? Eu achei que a galera lá de trás, do passado, tinha se esquecido de mim, mas quando eles viram que eu voltei a pedalar, apareceu de novo, me convidou para competição e tudo mais, e eu só falava para os caras assim, vocês estão loucos, cara, de achar que eu tenho condição de competir de novo com 40 anos de idade, e pouquíssimos dias aí de ciclismo. Com 100 dias perdi 9 quilos, né? Mudou meu corpo, fiquei super feliz, gravei até um vídeo falando sobre isso, mas a competição mesmo era algo assim que passava muito remotamente na minha cabeça.
E aí eu vi no Instagram da Federação Paulista de Ciclismo, eu vi que eles postaram o Campeonato Paulista de Montanha. E nisso, eu já tinha entrado num grupo, um grupo de WhatsApp daqui da região de Santana de Parnaíba, a região que eu moro lá na região da Fazendinha. Um grupo de pessoas ali que criaram esse grupo para pedalar e fizeram camisas e tudo mais, chamado Pedal Duros na Queda. Eu vou ver se eu deixo o símbolo aí na tela e aqui na descrição do vídeo eu vou colocar os links do Instagram e do Facebook do Pedal Duros na Queda. E ali a ideia era só uma galera que sai para pedalar, para passear, para se divertir e tudo mais. Eu confesso para vocês que no início eu nem queria entrar no grupo. O professor Adriano que me convidou e eu falei, cara, no grupo de WhatsApp, já tem um monte de grupo da igreja, não quero. E eu relutei ali, acho que quase um mês para entrar no grupo, mas ele me convenceu e eu entrei. E não só entrei, como eu comecei a participar bastante e fui movimentando a galera para pedalar e tudo mais. E aí nesse grupo aí, bom dia, lá nesse grupo eu conheci o Richard. E o Richard que pediu para pedalar comigo a primeira vez. E quando eu saí para pedalar com o Richard a primeira vez, eu percebi um grande potencial no menino. Um menino de 27 anos, 70 quilos, 1,77 m mais ou menos. Eu percebi um grande potencial nesse menino, principalmente na subida. Ele só precisava aprender algumas coisas, algumas técnicas de pedal e tudo mais. E eu comecei a treinar com ele e passar essas técnicas para ele. E assim, com poucos dias, com 30 dias, ele tinha melhorado muito a eficiência dele no pedal. Mas muito mesmo. Ao ponto de começar a me deixar para trás. Tudo bem, eu não era uma referência, né? Com pouco tempo de pedal. Mas ele realmente progrediu muito. E aí eu vi lá no Instagram da federação que eles colocaram o Campeonato Paulista de Montanha. E eu mandei pro Richard e falei, Richard, é a sua cara. Ele sobe muito bem, o Richard, né? Ele sobe muito bem. Aí eu falei, Richard, é a sua cara essa prova. E ele falou, interessante, mas não ligou muito. E até que um dia, há menos de um mês atrás, há umas 3 semanas atrás, eu comentei no grupo que tinha essa prova, que eu acreditava que o Richard tinha um grande potencial e tudo mais. E o líder do nosso grupo do Pedal Duros na Queda, o Rony Elson, ele falou assim, cara, o que vocês precisam para competir? Eu falei para ele, cara, uns 500 reais. E aí eu entro na prova para incentivar o Richard. E aí uns 500 reais pra gente pagar inscrição, transporte, de repente comprar algumas coisas que a gente precisa. Aí o Ronelson me chamou para ir até a barbearia dele pra gente conversar. E lá nós conversamos e nós decidimos então fazer uma rifa entre as pessoas do grupo para arrecadar esses 500 reais. Pra gente poder ir pra competição. E cara, os caras se movimentaram muito, cara. Os caras se movimentaram pra caramba, muito mais do que eu imaginava. E eles criaram essa camiseta aí que eu tô colocando na tela para vocês darem uma olhada. Criaram camisa exclusiva para nós. Arrecadamos o dinheiro para poder fazer as inscrições, fizemos as inscrições. E nesse inteirinho aí os caras falaram, mano, vai treinar. E a minha intenção era só ir para incentivar o Richard, apenas essa. Mas eu falei, bom, para eu poder incentivar o Richard, acompanhar, tentar embalar ele um trecho da competição, eu preciso estar bem treinado. Eu comecei a treinar para tentar melhorar minha performance e eu melhorei muito a minha performance, mais do que eu imaginava. E comecei então a pensar, poxa, de repente dá para eu tentar disputar o título na minha categoria também, já que nós somos de categorias diferentes. Vamos largar juntos, mas ele é da Sub-30, eu sou da Master A1, não, minto, sou da Master B1. Eu falei, pô, somos categorias diferentes, dá pra gente de repente tentar fazer um trabalho e ao invés de eu só tentar embalar o Richard e fazer apenas uma prova pra ele, talvez até abandonar a prova no meio da prova, eu posso tentar fazer uma prova pra mim também, pra quem sabe eu poder disputar um lugar no pódio. Porque, poxa, eu tô pedalando bem. Tudo bem, eu acho que vai ser muito difícil. Porque, cara, uma prova de 9 km de subida, uma inclinação ali meio forte, um local onde nós não tivemos condição de ir reconhecer a pista, não conhecemos. Vamos estar competindo com atletas profissionais. Nós temos bicicletas de 11, 12 quilos, os caras vão estar com bicicleta de 6 quilos.
Nós não tivemos um trabalho de suplementação alimentar, esses caras têm. Nós não temos treinamento específico, esses caras têm. Então vai ser muito difícil, vai. Mas eu já participei de muitas provas difíceis também, que ninguém acreditava, e eu consegui alcançar lugares no pódio. Então, no decorrer dessas 3 semanas, eu sofri um acidente há 2 semanas atrás, um acidente grave, quebrou meu capacete todinho aqui atrás, ó. Vou ter que competir com esse capacete mesmo, porque infelizmente eu não tenho como adquirir outro capacete no momento, vai ter que ser com esse. Mas quebrou meu capacete, esse capacete salvou a minha vida, graças a Deus, né? Em primeiro lugar, Deus. E em segundo lugar, o fato de eu estar de capacete, graças a Deus. Foi um treino que eu vim até aqui, tentando fazer o melhor tempo possível. E na volta para casa, eu caí já pertinho de casa. E graças a Deus, assim, foi só a pancada na cabeça mesmo, que foi o mais preocupante. E alguns roxos na perna e tal. Uma leve escoriação no cotovelo do braço esquerdo, só isso. Aí depois minha bike quebrou. Enfim, aconteceram N coisas para me atrapalhar, para fazer com que eu desistisse. Mas eu persisti. Trocamos o movimento central da bike. E quando foi ontem, aí minha sapatilha na quarta-feira agora, fui treinar. Fiz um treino forte. A minha sapatilha, as 2 sapatilhas abriram. As sapatilhas são sapatilhas antigas também. As duas solas descolaram, porque eu fiz muita força puxando o pedal. As solas descolaram. Então eu tô com as sapatilhas emprestadas, ó. Sapatilha de mountain bike mesmo, emprestada de um amigo que eu conheci há 2 semanas atrás. O cara já me emprestou a sapatilha para eu poder competir. Então eu quero agradecer o Ayrton Mello, né, o pai do grande Vinícius Mello aí, que é um atleta profissional. E me emprestou a sapatilha dele para eu poder competir no domingo. Quantas coisas aconteceram, né, cara? E ontem, a galera do Pedal Duros na Queda, a gente tinha vendido pouquíssimos números da rifa, que foi o suficiente para comprar o eixo central da minha bike e pagar as inscrições só. Mas ontem o pessoal se movimentou pra caramba no grupo e nós conseguimos comprar toda a suplementação que eu preciso para poder fazer a prova e trocar o pneu traseiro da minha bicicleta, que estava muito gasto. O dianteiro também está bem gasto, mas dá para ir, e o traseiro tá 0 bala, graças a Deus. O traseiro, que era importante, que é o pneu de tração, numa subida, enfim, então graças a Deus. Então, cara, olha só que bagulho louco, né, mano? Um menino doente, o menino que o médico disse que não poderia participar de uma competição, ou melhor, o menino que o médico disse que nunca seria um atleta. O menino que quase morreu de hepatite B aos 6 anos de idade. Mas olha, cara, onde eu tô. Eu não sei se eu vou conseguir disputar um lugar no pódio. Não sei se eu vou conseguir. Na verdade, eu não sei nem se eu vou conseguir terminar a prova. Vai ser muito duro, com mais de 1000 metros de altimetria acumulada. Vai ser muito duro. Eu não sei nem se eu vou conseguir terminar essa prova. E quanto mais se eu vou conseguir disputar um lugar no pódio. Mas o simples fato de estar aqui e saber que daqui menos de 48 horas eu estarei disputando o título de campeão paulista de montanha, de campeão estadual de montanha, isso já é um grande milagre. E com muita vontade de chorar, cara, de verdade. Com muita vontade de chorar mesmo. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade de estar vivo. Quero agradecer muito a Deus pela oportunidade de estar vivo. Quero agradecer a Deus por me dar a oportunidade de poder contemplar uma maravilha dessa, como vocês estão vendo. De ter condição física de subir pedalando num lugar como esse, que é tão duro de chegar. 40 minutos de vídeo, meu Deus. Mas quero agradecer em primeiro lugar a Deus, porque, cara, Deus é maravilhoso na minha vida, me salvou várias vezes, me protegeu desse tombo que eu sofri 2 semanas atrás, né? Há exatos 15 dias atrás. Me protegeu, me salvou. Então, em primeiro lugar, meu agradecimento a Deus. Em segundo, a minha família, minha esposa, que tem tido toda a paciência do mundo. Às vezes eu deixo ela sozinha em casa para poder ir treinar. Então, eu sei que também não está sendo fácil para ela, mas ela acredita em mim, me apoia. Então, eu queria agradecer muito a minha esposa.
Quero agradecer ao Marcão da Kaunas Bikes por acreditar em mim também e estar me dando essa força com equipamentos, peças, manutenção da minha bicicleta que eu não poderia pagar. E quero agradecer também de maneira especial ao pessoal da equipe Duros na Queda. Eles já sabem, eu já chorei no grupo pelo incentivo, cara, porque o incentivo pro atleta ele é muito importante. E pra mim é um sonho. Eu sempre sonhei em ser campeão paulista. Eu não sei, como eu falei, eu não sei nem se eu vou conseguir terminar a prova. Com certeza nos próximos anos eu vou tentar de novo. Mas eu tenho um grande sonho de ser campeão paulista. Um grande sonho de ser campeão paulista. Desde do começo, quando eu comecei a pedalar, a melhor colocação que eu tive no Campeonato Paulista foi 4º lugar. Quando eu tive verdadeiramente a condição de vencer um Campeonato Paulista de mountain bike, eu estava na frente, escapado. Ainda na primeira volta eu já estava escapado, não tinha como perder aquela competição, já estava bem à frente dos outros competidores. A corrente da minha bicicleta quebrou e eu tive que abandonar a prova e foi o último ano que eu pedalei. Depois disso, depois dessa prova, eu competi o The Rock, desafio da placa, e eu peguei 5º lugar na profissional, sub-30 profissional. Foi a penúltima competição que eu fui, a última que eu subi no pódio. A última competição que eu fui foi o campeonato interestadual de mountain bike, a minha bike já não estava legal, eu peguei ainda um 15º lugar. E cara, assim, foi muito difícil porque eu não tinha apoio de ninguém. Eu não tinha apoio de ninguém, sabe, nem da família. Quem acreditava em mim na minha família era minha mãe e meu irmão. A minha primeira esposa, ela me deixou, um dos motivos foi o esporte. E então assim, pra mim sempre foi muito difícil, sem dinheiro para poder comprar o que precisava, sem suplementação. Quantas e quantas vezes eu fui participar de competição com a bicicleta não muito legal. Quantas vezes eu tive que abandonar a prova porque quebrou uma coisa na bike no meio da prova. Enfim, então realmente esse mundo do esporte ele é muito injusto, principalmente no Brasil. Porque para você conseguir um apoio você precisa mostrar resultados. Só que para você conseguir resultados, você já precisa desse apoio. Porque sem dinheiro fica complicado. Então realmente é um mundo muito injusto. E saber que eu tenho uma galera, tem mais de 100 pessoas no grupo, e saber que tem essa galera me apoiando, os caras vão alugar uma van para poder ir torcer por mim e pelo Richard, né, pelo meu companheiro ali. Saber, os caras fizeram uma camisa personalizada, cara, para nós. Saber que nós temos esse apoio. Deixa eu passar o caminhão. Saber que nós temos esse apoio, cara, é a coisa mais importante que já me aconteceu na minha vida como um atleta em todos esses anos. Desde quando eu era um garotinho, apaixonado por uma menininha que nunca me notou, com o sonho de ganhar uma medalha. E essas últimas 3 semanas estão sendo as 3 semanas mais importantes da minha vida naquilo que se diz relacionado ao esporte. Então, cara, louvo a Deus e agradeço muito pela vida de cada membro do Pedal Duros na Queda, por cada um desses caras que estão se mostrando ser meus amigos de verdade, companheiros, pessoas que acreditam em mim e me admiram. Então, cara, esse vídeo de 45 minutos, ele foi um vídeo para contar para vocês a minha história, como foi que eu cheguei até aqui. O improvável, o impossível já foi realizado, porque eu venci doenças para poder estar aqui. E agora, graças a essa galera, eu estou vencendo a solidão do esporte, porque eu não vou representar somente o nome Cleberson Durão naquela competição, mas eu vou carregar comigo mais de 100 pessoas que vão estar me impulsionando para terminar essa prova e terminar na melhor posição que eu conseguir. Então, eu posso garantir para vocês, galera, eu não sei se eu vou ganhar, não sei se eu vou chegar no pódio, não sei se eu vou subir lá, mas eu vou entregar o melhor que eu puder
para representar cada um de vocês. Muito obrigado mesmo pelo carinho e pela confiança. Que Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.